José Luiz de Ávila é graduado em Engenharia de Produção e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Pratica esportes desde os 7 anos, quando jogava futebol, vôlei e praticava atletismo. Aos 45 anos, passou a praticar somente atletismo. Até o momento, participou de 312 provas. Foi tricampeão no Campeonato de Trilhas e Montanhas, medalhista de ouro no Brasileiro de Atletismo Master em 2017, medalhista de ouro no Campeonato Gaúcho Master em 2015, entre outras conquistas. Valeu. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. A gente teve algumas dificuldades técnicas nos últimos 2 dias, a gente teve que passar reprise, mas hoje, a gente com um equipamento, a gente está aí substituindo aí o anterior, estamos trazendo de volta personalidades esportivas da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Hoje, nós estamos com um convidado que foi citado em praticamente todas as conversas quando tratamos de corrida, principalmente corridas de longa distância, que é o nosso amigo José Luiz Ávila, certo? Que está aqui ao meu lado. Com muito prazer, estamos trazendo ele hoje. Eu o conheço há muito tempo, já. Desde a época, acho que eu for lembrar, já são acho que perto de quase 10 anos, quando eu estava na coordenação do desporto em Dois Irmãos, e ele treinava a equipe de vôlei do Urbano Hansen, colégio de Dois Irmãos. E lá ele me contava um pouquinho do que ele fazia das suas corridas. Mas, com o tempo faz, e a gente aumenta os vínculos e aumenta os círculos de amizades novamente, né? Todos da área de corrida o conhecem. E foram falados já o nome dele nas reuniões, nas nossas conversas. Então, com prazer, eu tenho hoje o grande convidado, José Luiz Ávila. Seja bem-vindo, Ávila. Boa noite. Fico muito feliz pelo convite, Cláudio. E sempre que precisar, estou aí para ajudar e mostrar, ou talvez um pouquinho do que eu fiz e ainda pretendo fazer, né? Ainda pretendo correr muito. O Ávila, na parte de corridas, tem várias histórias aí legais que nós vamos algumas tratar hoje, mas vamos começar. Como foi o teu início no esporte? Acho que é bom relatar isso. Bom, eu comecei, na verdade, com 7 anos de idade, eu comecei a jogar futebol. Comecei numa escolinha, eu morava em Estância Velha, comecei na Sociedade Esportiva Campo Grande, era um time na entrada, perto aqui da... Isso, né? Mais perto da... Estância Velha. Isso, mas mais... Divisa com o Portão. Isso, tá. Isso. E ali eu comecei nas categorias de base. Naquela época a gente não tinha muito incentivo, assim, não tinha uma preparação. Era um treinador que te colocava para jogar e todo mundo corria onde a bola ia. Era uma coisa assim, meio assim, muita técnica. Depois eu fui subindo as categorias, fui para a segunda divisão, depois eu fui para a primeira divisão e o clube fechou e eu fui para o Flor da Rosa. E ali aí eu já tive maior oportunidade. Nessa época eu comecei a trabalhar no Bradesco e aí surgiu uma oportunidade de fazer corridas. Era uma coisa assim, há muitos anos atrás, eu tinha 20 anos mais ou menos, era bem na talhadeira, assim, bem no machado mesmo. Tu saía para correr, tu treinava a correr e às vezes tu fazia 4 provas por ano, assim, eram escassas as provas. E aí eu vou lembrar uma pessoa muito que foi um ídolo para mim, ainda é, o Rudimar Campos, e nós temos uma diferença de dias na idade, ou seja, é bem difícil competir com ele. Hoje é muito difícil competir, porque ele corre para geral, né? E eu Sim, sempre mas antigamente ele era, nesse tempo ele ganhava praticamente todas as provas de rústicas hoje e ganhou até a maratona de Porto Alegre, inclusive, né? Hoje, com 54 anos, às vezes eu vejo ele subir na geral ainda. Então, ou seja, ou a gurizada não está correndo muito, ou ele cada vez melhorou, né? Tá que nem empinho, né? Cada vez melhor. Mas então é isso. Essa foi então a minha primeira fase nas corridas, aí com 20 e poucos anos. E aí o Bradesco ele tinha um incentivo muito forte no futsal. E eu vinha conhecer o futsal e aí, tecnicamente, a gente recebeu instruções de como fazer, como se preparar.
E aí eu larguei as corridas. Na primeira fase, então, as corridas foram deixadas de lado. E o futebol, para mim, então, posso voltar aí nessa época, que eu estou tentando, se é que me lembra, essa época até era forte os campeonatos entre bancos, né? Primeiro Sim, nós tínhamos cidade, estadual, região, isso. depois estado, tudo, né? Sim, Bradesco, Bamerindos, Unibanco, Itaú, O brasileiro ainda, né? Uhum. isso chegava a nível nacional, né? Nós Uhum. chegamos a ser, nós fomos terceiro estadual. Então, existia muito forte isso. Uhum. E nessa época também, Cláudio, com 24, 25 anos, surgiu o vôlei. E eu não tenho altura para vôlei. Nunca tive altura para vôlei. Mas eu era muito rápido e eu pensava muito. Então, eu consegui, e um treinador me disse isso, que eu era um bom levantador. E aí eu comecei a aprimorar a técnica de levantador, né? E, na verdade, eu era o único que não era substituído no time, né? Então, era a vantagem que jogava o jogo todo, né? E enquanto que as posições iam trocando, o levantador, ele... E, então, dentro do esporte, assim, eu sempre fui muito... Cara, eu sou muito competitivo. E apaixonado, pelo jeito, né? Apaixonado. Hoje eu deixei isso. Aí, profissionalmente, eu fui evoluindo, até que chegou o ponto que, com uma idade, um sonho que eu tinha de fazer faculdade. Comecei a estudar engenharia, jogando futebol. Fui atleta Fevale. Com 40 anos de idade, eu fui atleta Fevale dos Jogos Universitários. Ou seja, meu apelido lá era Tio, né? Nessa época eu jogava no 7 de setembro, no Grande B do 7 de setembro, que eu tenho muita saudade do pessoal. Então eu jogava, treinava das 8 às 10 irmãos, né? Isso, né? Isso. A tradicional isso, ali. Isso. Das 8 às 10 eu treinava no Pasqualini, lá pela Fevale, e das 10h30 em diante eu jogava pelo 7. Então eu tinha, assim, um dia bem cheio, né? Mas só que a faculdade, ela te toma muito tempo. Eu fui indo para a reta final, engenharia, principalmente, ela te toma muito tempo. Eu tive que parar com o futebol completamente, com todos os esportes. E aí me formei, fiz pós-graduação, comecei a engordar, logicamente, bem, né? E aí o Júlio é meu vizinho, o Júlio Pauletti. Eu conversei com o Júlio. Ó, Júlio, eu preciso fazer algum esporte. Daí ele disse, vem jogar futebol com nós. Eu disse, não, futebol eu não quero mais. Não quero mais e tal. E aí ele disse, então vamos começar corridas. O que eu preciso fazer? Exame médico. Me traz um exame médico e nós vamos montar uma planilha para ti. Isso era 2012. Ele, então, na época, recém terminando o pós dele, né? Recém terminando. Exatamente. Tanto que depois ele me pegou dados de mim para poder fazer a tese dele. Conclusão, né? Ele falou aqui na entrevista, baseado lembra, em cima do isso, baseado em cima do que ele me passou, ele foi anotando os dados e a evolução, e ele usou isso no trabalho dele. E aí eu comecei então a fazer as planilhas, eram caminhadas incessantes, e no travessão, sempre sozinho. Então eu sempre digo assim, a pessoa que vai praticar um esporte e vai partir do sozinho, ela tem que ser muito forte. Ela tem que se dedicar muito, porque ela tem que ir lá e treinar sozinha. Ela não mostra para ninguém. Os resultados vão para uma planilha, mas ela está sempre sozinha. O quanto é importante, e hoje nós temos muito forte a nossa equipe, a BOD, a equipe. Tu ter mais gente para treinar, para trocar ideia, para marcar treino. Quando tu tá sozinho, tu tem que ser um herói. Vou ser bem franco. E aí comecei a fazer os treinos e o Júlio marcou, então, para mim, a primeira prova em 2013. Nós estávamos em julho de 2012. Uhum. Aí, em outubro, saiu uma prova em Novo Hamburgo, chamada Night Run. Uhum. E aí eu fui lá, me inscrevi e ganhei medalha, ganhei sanduíche, ganhei toalha, ganhei chinelo, ganhei um monte de coisa. No futebol só ganhava Coca-Cola. E aquilo me encheu de alegria. Eu fui lá pro Júlio e disse, ó, Júlio, aqui, ó, no domingo de manhã cedinho, falei, olha aqui, ó, que eu ganhei medalha e tal. Ele disse, como assim? Eu fui lá e corri ontem de noite uma prova lá em Novo Hamburgo. Vou te largar de mão, tu não obedece a planilha, e pá, aqueles negócios tudo. Mas eu estava muito feliz. Desde então eu não parei. São 312 provas.
no currículo. 312. 312, inclusive essas que estão aqui são provas que são feitas online. São 6 provas de 3 quilômetros, 5, 7, 10, 15 e a próxima, que agora no outro fim de semana, é a meia maratona de 21 quilômetros. Tu completa, marca o relógio e eles te mandam o troféu depois. Então, até na pandemia a gente dá um jeito, né? Legal. Treinar e fazer. Ávila, rapidinho nós vamos para o intervalo. Agora nós vamos para a parte próxima, que é a tua grande trajetória. Tu fez muito bem a introdução. Então vamos rapidinho para os nossos comerciais e retornamos em seguida. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Boa noite, estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, tendo um grande convidado, o amigo José Ávila, já citado em vários dos nossos encontros aqui, da onde a gente falou bastante, e esse seu círculo de amizade, do mundo de corridas. E no primeiro bloco, falamos dessa questão do seu envolvimento com o esporte e como foi iniciar a corrida. E nos bastidores, agora no off, nesse intervalo, falamos um pouco dos modelos de corridas, das quais ele já participou. Então, Ávila, por favor, relate isso para nós, pelo menos de acordo com a sua experiência. Bom, de acordo com o que eu já vivi, né? E pode ser que isso vai mudar ainda, que vai ter mais novos tipos de corridas. Mas no meu entendimento hoje, nós estamos divididos em 4 tipos de corridas. A primeira delas, a mais tradicional, é a corrida de rua, onde tu participa em várias cidades diferentes, onde tu tem que fazer um estudo da cidade que tu vai correr. Se tu vai correr, por exemplo, em Juí, que é muita subida, tu vai correr em Harmonia, que é só paralelepípedo, vai correr em Porto Alegre, que é ali em Parque Marinha, vento a favor, vento contra. Então, a corrida de rua seria a primeira modalidade. Nessa, eu iniciei bem, né, com a Top Runners de Igrejinha. Eles são hoje ainda bons corredores de rua. Eles participam de muitas provas ainda de rua. A segunda categoria que na minha percepção, é a de trilhas. A de trilhas é uma coisa muito louca, é de natureza. Hora chove, hora tá frio, hora tá quente, hora tem água, hora tem lama, hora tem deserto, é cipó, é cobra, abelha. Esse ano nós tivemos uma prova com ataque de abelhas. Então, tivemos um enchente de rio, onde na última hora teve que se mudar do trajeto, para tu não passar por dentro do rio, por cima do rio. Foi feito um pontilhão nas pressas. Isso, os organizadores, eles se vêem nos 30 para fazer isso. Aí, as trilhas foi pela corrida de sexta, é uma equipe de Sapiranga, que eu tenho muito carinho por eles. E teve o casal aqui presente, o casal Fleck, né? Isso. E o Flequinha, nossa, eles são muito, e eles participam direto das trilhas.
A corrida de cesta de Sapiranga, eles têm o jardim deles, só tem o Morro Ferrabras, o São Jacó, o Carvoeiro para treinar. Ou seja, quem treina com corrida de cesta ali, os caras são bons na trilha mesmo. E eu peguei essa coisa das trilhas e não larguei mais. Eu continuo disputando o campeonato. O campeonato desse ano, eu estou em segundo lugar na categoria. Ele vai ser transferido para 2021. O troféu do ano que vem vai vir 2020 e 2021. A pontuação desse ano fica acumulada para o ano que vem. A terceira categoria que eu enumero são as provas de pista, onde tu corre dentro de um estádio, de uma pista. E aí vem a equipe da Avega, que ela é estadual, e a Abram, que é nacional, onde é a federação e confederação, onde tu te credencia, tu te torna sócio e tu participa com a camiseta deles. E aí, em todas as provas, tu tem que estar representando uma entidade dessas. Senão tu não consegue participar dos campeonatos. O Leonardo Ribas, que a gente entrevistou ainda esses dias, falou, hoje ele está ajudando na coordenação da AVEG. E da Vega, né? Isso aí. Sim. Então, tem que participar desse negócio. É muito legal, por exemplo, tu participar do Mercosul, onde a Sojipa estava toda ela repleta de sul-americanos, né? E tu compete com um colombiano, com um argentino, com um uruguaio, e os caras não foram nada... Nós estamos sempre falando em categorias master, tá? Os caras foram pan-americanos, os caras foram pré-olímpicos, olímpicos, e aí eu vou lá, corro e quero tirar foto com os caras, né? Porque é uma recordação que tu vai ter pro resto da tua vida. Cara, eles tirar foto comigo não vai ter muita graça, né? Porque, então fui um profissional que nem eles, mas eu tô lá esmerando, mostrando todo o meu esforço, todo o treinamento, tudo que eu aprendi, eu coloco pare a pare com eles lá. Então, é muito legal lá. Tanto que eu sou medalha de prata no Mercosul de 2016, eu sou medalha de prata nos 3.000 com obstáculos. Olha, eu sou campeão gaúcho no 3.000 com obstáculos e sou campeão brasileiro no 3.000 com obstáculos na minha categoria, né? 50-54. E a quarta categoria que eu enumero, olha, nós falamos rua, nós falamos trilhas e falamos pista. Mas tem uma quarta categoria? Tem. A virtual, que são as provas que agora, devido à pandemia, foi criado corridas virtuais. Eu estou aqui do lado, aqui, eu já tenho 2 troféus, estou com mais 4. São provas que tu faz pelo GPS, tu usa o teu Garmin, o GPS, o celular, tu marca a tua prova e tu manda para o organizador. Eles avaliam a altimetria, tempo, se realmente tu fez ela, e aí tu recebe uma premiação. Isso é um incentivo, é um desafio, porque nós, atletas, a gente não vive só de treino. A gente tem que ter essa alegria de correr, de disputar, de baixar tempo, ver o teu limite. E aí, essa corrida virtual, ela veio para nos ajudar nisso. Eu recebi um convite ontem para correr uma prova de Goiás, que é às 24 horas do dia 27 agora. É muito em cima do laço. A largada é às 10 horas da manhã. 24 horas de prova, né? E aí tu tem que ter... Não vai dar para fazer, porque semana que vem eu vou fazer a meia maratona virtual de Bagé. Então... Explica como é que funciona essa prova virtual para o público entender. Um pouco eu tenho noção, mas o público não tem ainda esse espaço. É um desafio, eles te lançam um desafio. Marcam ali os dias que tu tem que fazer o desafio, né? Tem 3, 4 dias, tem que te inscrever, faz 3, 4 dias para tu postar a tua prova, ou a foto do Garmin, ou do Strava, e o percurso. E aí manda para eles. Eles avaliam se é verdadeiro e tu recebe a premiação. Não tem primeiro lugar, segundo lugar, né? É um desafio de tu contra tu e tu só recebe uma premiação. Da Bodmine, se não me engano, tem 4 atletas que estão disputando essas. Ah, é? É eu, Nico, a Naira e o Guilherme, que se inscreveu ontem. Então, tem 4 bodezinhos aí correndo essas loucuras aí. Que legal. E daí agora, acho que é bom, tu explicou bem as 4, mas a incursão maior, queira ou não queira, assim,
tu é um precursor até dentro da região, até porque tu citaste no primeiro bloco correr junto com o Rudimar já desde os áureos tempos, né? Isso eu lembro, por exemplo, de provas, né, muito tempo atrás, o Rudimar sempre ganhando, a gente falou disso antes, mas vamos dizer assim, o espírito bodes, né, que acho que é importante, muitos vão estar acompanhando o programa hoje, e o que é isso hoje, como foi tu ser um dos primeiros a ser da equipe, que acho que é importante falar isso. O início, assim, não é fácil para ninguém, né? Mas os bodes, eles vêm numa coisa que a gente se tornou uma grande família, e bota grande nisso, cada vez está maior. O bom da equipe do bodes é que nós temos, assim, nós temos exemplos e novos chegando para seguir esses exemplos. Então, o que eu faço, as ultramaratonas, não é para todo mundo. São poucos ultramaratonistas. O cara que corre maratona, são poucos. Meia maratona já tem um pouco mais. 10, 5, 3. Cada um vai se adequando ao que quer fazer, quer participar, quer estar junto. E o legal disso tudo, que tu pega o início do ano de um bode e chega no final do ano, ele pega o tempo que ele fez em janeiro e pega o tempo de dezembro e diz assim, caraca, olha aqui, ó, eu melhorei tantos segundos ou minutos, como eu melhorei. Eu tinha tantos quilos, eu tenho o mesmo peso, porém muito mais massa magra, entende? Vai equilibrando, isso que é legal. E um vai passando para o outro, um vai ajudando o outro. Termina uma prova, uma coisa muito linda, aconteceu na prova de 1º de maio, aqui de Dois Irmãos. Terminou a prova, tinha atleta nosso chegando ainda. Todo mundo foi lá buscar. E aí sai uma foto de capa de jornal, toda a equipe entrando junto, ninguém fica para trás. Então, a equipe, isso é legal. Isso é o mais legal, assim, que tu pode ser essa união, esse negócio de estar junto ali. E vamos falar do Ávila, que tem uma característica especial das ultramaratonas e dos TTTs. Acho que é importante que esse é o Ávila que muitos conhecem também. Eu fiquei rotulado na TTT, mas assim, essas provas de 80, eu fiz a de Gramado, que é a Gramo Tour, isso foi em 2016, se não me engano, foram 86 quilômetros, foram 13 horas de prova. Então, era muito morro, era uma doideira desgraçada, olha, foi muito sofrido. Mas a TTT pegou bem. Por quê? Porque eu falo para todo mundo que eu não vou descansar enquanto eu não ganhar o troféu da TTT. Já foram 3 tentativas e ainda não peguei o troféu. Na primeira, um 7º lugar. Na segunda, eu quebrei com 46 quilômetros. Tive que abandonar, né? E foi coisa consciente. Minha cabeça estava funcionando muito bem. Eu tinha vindo eu tinha corrido da Pampulha, em Minas, e peguei uma febre lá, uma bactéria. E eu perdi 10 dias ali de doente, e o treino não deu certo. E isso me faltou na hora ali. Então eu abandonei. Esse ano eu completei ela, nós montamos o Thiago Rambo, que é o cara da bike, 3 vezes já, o Thiago comigo, a minha família, nós montamos toda uma estratégia de alimentação, a Juliana Scholes, ela montou toda uma planilha de comidas, o Júlio manteve toda a minha planilha preparado, 8 meses se preparando para essa prova. O pessoal da Academia Amazônia, nós fizemos todo um trabalho muscular. Então, eu fui perfeito, prova. Eu só tinha que terminar a prova, e eu terminei. E super bem, assim, eu tava inteiraço, eu tava muito bem. Eu terminei a prova rindo. E é uma prova que tu termina chorando, quando não na maca, né? Então, bem... Eu tá super bem. Tô me preparando pro ano que vem, para ver se eu pego o tal do troféu, né? Então, é um objetivo que eu tenho, é pegar o troféu da TTT. Isso. Vai ter festa daí. Aproveitando então, já que isso, quais são esses, além dessa, quais são teus próximos objetivos? Eu tenho, assim, metas minhas. Eu corri a maratona de Porto Alegre o ano passado, esse ano já foi cancelado, né? Então eu ia pela 2ª vez, mas eu tenho sonhos ainda assim. Maratona de Florianópolis, que é eu acho uma das mais bonitas provas que eu já vi, né? De ver, né? Mas eu não participei. A de Foz do Iguaçu é uma prova muito bonita. A do Rio de Janeiro
e fazer a de Salvador. Seriam as do Brasil. A São Silvestre, então, que é uma prova que todo mundo... Tu corre um monte de coisa. Primeira pergunta que eu te faço, tu correu São Silvestre? Tu correu a maratona de São Silvestre? É uma rústica de 15 quilômetros. Então, mas enfim, corri a maratona de São Silvestre, pronto. Tá lá no currículo já. Mas, e fora do Brasil, o sonho que eu guardo comigo é fazer a de Londres e a de Frankfurt. Então, seriam, assim, 2 sonhos que eu tenho. E, por que não, Atacama? O Atacama, aí vem esse negócio da trilha. É um negócio assim... ali não é um objetivo. Ali é um desafio. Fazer o Atacama é um desafio. Que todo mundo fala, é lindo, é tal, não sei o quê, mas daí o cara tem várias lesões, dificuldades, ir, alimentação, é muito difícil. Então, o Atacama seria um desafio, mas com bastante calma, muito treinamento. Essas são as minhas metas aí. Essa de Atacama, eu vou dizer assim, por não conhecer um pouco mais a corrida, para quem quiser comparar, porque não é muito falada, até porque são poucos que participam ainda, né? Mas ela é, assim, lógico, não é o mesmo número de quilômetros, não é o mesmo tal, mas é o mesmo nível de dificuldade, um pouco com a caminhada da Compostela da Espanha, né? Isso aí. Também é muito difícil, que ela se tornou popular, que há muito tempo não era, mas hoje ela é popular. E essa da Atacama, ela tem poucos, mas ela vem crescendo, né? Mas é muito difícil, por essas características que tu citaste, né? Então, esse seria o desafio. Não é uma prova que é um desafio que está lá. Ó, fiz tudo o que tinha para fazer. Já fez Atacama? Não, é o meu desafio. Mas as outras, sim, ainda são objetivos. As outras realmente são objetivos. Preparado, muito bem preparado para fazer cada um o mais certo possível, né? Beleza. Para encerrar, um grande programa que a gente teve aí, falando bastante de corridas, a variedade, tudo. Eu gostaria que tu, Ávila, pudesse deixar uma mensagem aí para todos nós, aí para os telespectadores, os nossos amigos que estão acompanhando o programa, que tu pudesse deixar aí. A mensagem que eu deixo é que vem para o esporte, qualquer esporte, se vier para o atletismo, melhor ainda. Estudem esse esporte que você quer fazer, procura orientação médica. Se tu for, não é uma coisa assim que tu tem que levar na risca o que eu vou dizer, mas procura uma nutricionista, se quer levar o troço bem certinho, vai atrás de uma nutricionista, procura um bom profissional para te dizer os caminhos. O Ávila falou que dá para fazer assim, dá certo para mim, pode ser que não dê certo para o Cláudio, pode ser que não dê certo para o Júlio. Então, cada pessoa tem uma característica que um profissional de educação física vai perceber. Faz reforço muscular, faz tudo certinho, se alimenta, dorme bem, não usa tipo nenhum de vício, cigarro, bebida, isso é quase que tem que ser quase que normal, né? Mas eu fumo, não importa, pode correr, não tem problema. Uma hora tu vai parar de fumar, porque a corrida ela vai te tomar tanto, vai ver tanta gente numa prova não fumando, que tu vai te sentir uma ovelha negra lá no meio. Então, mas eu gosto de tomar uma caipirinha, eu gosto. Não tem problema nenhum. O Júlio ninguém vai dizer que não pode. É bem pro esporte que é bom. Beleza. Ávila, show de bola. Grande, muito obrigado por ter aceitado o convite, pelas palavras. Fizemos uma grande conversa, agradeço do coração. E pessoal do Esporte da TV, a gente encerra o programa por hoje, nessa quinta-feira. Agradecemos a todos e acompanhem a nossa programação remota, sempre 19h30, 20 horas, canal 14 da NET, Novo Hamburgo, Facebook, YouTube, aplicativo da Vale TV e também pela internet. E agora, continue com a programação da Vale TV.